vai ser o parto mais difícil que eu fiz. Então, Como tudo começou? a perneta foi uma coisa que nunca me atraiu, aquele negócio de você escrever. Totalmente tendencialista ao digital. Não chegaria em nenhum lugar se eu tentasse fazer sozinho. 12 mil Então, partos, fazer o nascimento de um produto digital. O Just Life foi assim, foi até um lugar onde eu não sabia que podia chegar tão longe. Fala pessoal, meu nome é Diego Zagonel, sou especialista em gestão e produtos digitais e sou o host do seu podcast. Esse é o nosso terceiro episódio da nossa segunda temporada e para que a gente possa avançar e se aprofundar cada vez mais dentro dos nossos produtos e os desafios do empreendedorismo e da gestão, hoje eu estou trazendo aqui para a gente conversar com o Gastão e a Manu. O Gastão é médico, ginecologista, obstetra, professor universitário com mais de 12 mil partos realizados aqui na nossa cidade. E a Manu é estudante de medicina e se forma em exatos 5 meses. Então, sejam muito bem-vindos ao CoFoundCast. Legal, obrigado por estar aqui. É um prazer entrevistar vocês, né? A gente já tem aí alguns anos não vou falar anos, né? Mas 1 ano e meio de mentorias sistemáticas, muita conversa no desenvolvimento da Just Life. E esse é o objetivo do nosso podcast hoje, né? E a minha primeira pergunta para vocês é: como tudo começou? Como é que a Just surgiu? Como é que vocês desenvolveram a ideia? Qual foi a dor que vocês buscaram resolver no primeiro momento? Então, Tem várias histórias, né, Manu? A gente acabou se encontrando em alguns momentos. A Manu queria desenvolver um produto tecnológico, que era um fetinho para mães com deficiência visual, e a gente acabou se encontrando por isso. E a gente acabou indo no Startup Weekends, e eu já tinha uma ideia de fazer um pré-natal mais digital, que não precisasse fazer tivesse aquela carteirinha, aquele papel que pode ser extraviado, amassado, enfim, perdido. E quando no Startup Weekend se surgiu a ideia de fazer um produto digital, fazer uma startup que realmente que pudesse conectar melhor a mãe, tanto com a gestação quanto com o obstetra, enfim, com toda aquilo que a gravidez traz para a mulher, de dúvidas e tudo. E lá nesse Startup Weekend, a gente acabou se encontrando novamente, né? Foi meio sem querer, e acabamos montando uma equipe, e essa equipe inicialmente era bem grande, né? Nós éramos em 9. 9 participantes, né? Então, Gastão, meu professor na faculdade. Tem isso, né? Terceiro ponto. Exatamente. E aí, nós éramos em 9 pessoas no grupo, a gente acabamos não ganhando o Startup Weekend, porém, quem estava apresentando lá fez até um chamado no final, né, para quem não ganhou, não desistisse, que 11% dos projetos que não eram os vencedores iriam para frente. A gente fez o cálculo até no meio do Startup Weekend que daria um projeto. E o nosso projeto hoje estava dentro da probabilidade. Exatamente. E, na verdade, às vezes, vários outros que foram aprovados não foram para frente, né? Sim. Aí eu acho que vem um pouco da resiliência, né? Mas, para a gente entender e para o nosso ouvinte e espectador entender, o que é a Just Life, né? Qual é o propósito da Just Life que vocês têm hoje para vocês, para as mães e para o mercado? Como é que vocês podem definir a Just Life hoje? Olha, a Just Life, ela sendo bem simples, de uma forma bem simples para o público, é a caderneta da gestante que hoje a gente tem no SUS, que é uma caderneta muito completa, de forma digital. Existem vários aplicativos hoje que falam para a mãe, né, sobre o bem-estar do bebê, tudo mais, muito mais informacional do que algo que realmente técnico, né? Que traga informações preciosas sobre a maternidade, sobre o pré-natal. Então, de uma maneira bem simples para o pessoal entender, seria isso. A caderneta, ela tem uma ligação direta com o médico, isso, certo? E também ela ajuda na interface com o médico. Então, o médico pode acessar
os dados da paciente em qualquer momento e a paciente também pode se comunicar com o médico em qualquer momento. Então, ele gera essa interface, uma conexão maior com o médico. Mas você comentou antes que até então você usava um Word Isso, para entregar para... é que a caderneta foi uma coisa que nunca me atraiu, aquele negócio de você escrever. Cada consulta você escreve, às vezes está com uma caneta azul, às vezes preta, azul com cores diferentes, então ela nunca tinha não era muito padronizado. E eu já tinha desenvolvido isso, mas é um arquivo de Word, né? Então, só que é um arquivo que eu posso salvar. Hoje eu consigo salvar em nuvem, né? Então também dá para conseguiria ter acesso em qualquer lugar. Às vezes eu estou, enfim, numa reunião, num evento e alguém pede alguma emergência e eu tenho como acessar. E com uma carteira digital como o Gest Life está propondo agora, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais simples, mais rápida. Mas e a Gest hoje? Ela é uma plataforma? Ela é uma ferramenta? Ela é gratuita? Ela é paga? O médico paga? A mãe paga? Como é que funciona a estrutura da Gest? A ideia inicial é que o médico pague. O médico, existe um estudo em relação a B2B, né? Então, para outras empresas, por exemplo, indústria, enfim, distribuição de medicamentos, que ele pode fazer talvez compras através dentro do aplicativo. Então, isso existe um estudo, mas é mais para frente. Inicialmente, hoje, o médico que seria o pagador, né? Que seria o Ele que pagador inicial. paga a plataforma e aí coloca dentro as mães para poder fazer a interação. Como qualquer prontuário, né? Todos os prontuários hoje, apesar da gente saber que o prontuário é da paciente, é o médico que paga o uso e a organização, né, do prontuário. E o GSLive vai funcionar da mesma maneira. E a Manu comentou que ele é diferente dessas plataformas de mercado que tem o acompanhamento dos meses, da evolução do bebê. Qual que seria, vocês entendem que seria a principal diferença entre essas plataformas e o aplicativo da Gest? A principal plataforma mesmo é ter o prontuário da gestante ali, né? Ter as informações tanto de gestação, da gestação que ela está seguindo no momento, tanto de gestações que já aconteceram. Que hoje a gente não existe, pelo menos não se tem conhecimento de aplicativos assim. E hoje as mães, elas têm conforme as cadernetas que elas recebem, ou pelo SUS, ou de forma privada nos consultórios, que normalmente se perde, né? É difícil ter E não se tem uma continuidade, né? Exato. Numa próxima gravidez também, vocês vão trabalhar a evolução? Sim. E o Vini está aqui, né? Então ele que tá responsável por essa parte. E mais um ponto também que eu penso que é bem importante é que esses outros aplicativos que a gente vê são aplicativos são só informativos e precisa se fazer uma atualização. Eles não são atualizáveis justamente porque eles não são monetizados, né? A nossa ideia é fazer o aplicativo monetizado e que a gente consiga fazer atualizações constantes, inclusive com melhoras gráficas que a gente já está desenvolvendo também. Legal. Para quem está nos escutando e nos assistindo, mas não está vendo, o Vini, né, o CTO da startup, está aqui junto com a gente. Não está na mesa, mas ele está acompanhando, né? Depois a gente coloca o @ do Vini lá embaixo para vocês seguirem ele, tá? Mas já entrando nessa questão do empreendedorismo, né? Porque não adianta só desenvolver, o CTO tem que vir junto acompanhar o podcast. Eu quero entrar um pouco na pauta de empreendedorismo com vocês, né? E para começar, eu queria entender assim, na visão de vocês, assim, ó, ao longo dessa jornada, qual foi o momento que vocês perceberam que vocês saíram da ideia e passaram a ter uma empresa propriamente dita, né? Sem valer a criação do CNPJ. Qual que foi o momento que vocês viraram a chave e entenderam que realmente não era só mais uma ideia e vocês já estavam desenvolvendo um novo negócio? Acho que quando a gente decidiu pegar a co-found. Quando a co-found, quando a gente puxando um jabá? Puxando um jabá. Então, quando a gente conheceu a co-found e a gente escolheu como mentoria, ou eles escolheram, né? O co-found escolheu a gente. E então acho que a partir daquele momento eu pelo menos para mim foi um momento que eu percebi que eu não chegaria em nenhum lugar se eu tentasse fazer sozinho. Então eu precisaria ter mais gente
ajudar nessa jornada, né, de empreendedorismo mesmo. Ali, digamos, o assunto começou a ficar mais sério. Sim, Começou a a estruturação estruturação. da empresa, do CNPJ, da parte tecnológica, da estruturação de pessoas, né? Então, acho que o alinhamento de todos os sócios, acho que foi extremamente importante. E como é que está a composição hoje da equipe, né? Quem são as pessoas e como é que vocês estão se organizando hoje para desenvolver o projeto? Hoje a gente conta com quatro sócios. Então, Gastão, o Vini, que fica na parte tecnológica, o Paulo, que é um dos sócios que está em Curitiba, e eu. E aí a gente dividiu entre nós algumas tarefas, algumas atividades, né? Então, Vini, desenvolvimento, Gastão fica com a parte mais de vendas, eu fico com uma parte mais administrativa, e o Paulo também fica com essa parte meio vendas, meio administrativa. E aí, assim que a gente vai estar se organizando quanto empresa, né? Porque o processo de Tarefas. vendas, ele é muito pelo meio dos médicos, né? Através Sim, de muito relacionamento, né? Que é uma coisa que sim. você já tem a ampla gama aqui em Joinville e região, né? É, E você é o primeiro testador, o primeiro, eu já estou você é usando já o, faz você- uns não é 4, nem 5 meses. mais, não é nem mais o beta, Não, né? não é mais o Você beta. já A está gente em já alfa, comentou isso semana já passada, não está é em mais o beta, tá? produção há alguns meses Sim, rodando sim, a ferramenta, né? sim. E como é que foi para você desenvolver o projeto e aplicar ele no teu dia a dia? Na minha opinião, ele é gratificante. É um produto assim fácil de usar. Ele é muito visual, ele é muito intuitivo. E lógico, a gente ainda está desenvolvendo algumas coisas, estamos afinando, a gente afina algumas situações ainda dentro do aplicativo. E isso faz com que eu e o Vini tá toda semana juntos, né? Estamos até hoje juntos, toda segunda-feira, Vini. Então assim, a gente faz todo esse desenvolvimento. E eu vejo a parte médica e a facilidade, né? Então, o que realmente precisa mudar, às vezes, pequenas filigranas no aplicativo para poder melhorar. Mas a gente falou no início que você já fez 12.000 partos na cidade. Sim. O teu pai fez O pai fez mais do que o dobro. Deve ter feito uns 25, 28 vinte e mil. cinco mil partos na É. cidade. Deve ser um recorde isso, né? Deve ser. O Trabalhou muitos que anos. te levou a depois de uma carreira consolidada, 12.000 partos, a você, aí fazendo um trocadilho, né? Você agora fazer o nascimento de um produto digital, né? Qual é a provocação interna que tem para você sair, talvez, dessa zona de conforto? Não que fazer 12.000 partos seja fácil, mas né, já é o teu dia a dia e agora dar luz a um produto digital. Bom, primeiro falar que acho que esse vai ser o parto mais difícil que eu fiz, né? Então, porque é o mais demorado, o mais trabalhoso. Mas, enfim, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta com tecnologia e com querer melhorar e com querer mostrar, às vezes, para uma população inteira, uma coisa que realmente pode mudar, assim, a vida, a concepção, né? Eu estava até pensando que tem outras situações que o Just Life ainda pode mudar para frente, em termos de conexão com médicos, são coisas que a gente vai pensar ainda. Mas acho que por ser inquieto, e eu sempre gostei de tecnologia, então participei de alguns Startup Weekends, né? E daí nesse último, que a gente acho que alinhou um pouquinho melhor, né, o que a gente estava pensando para um futuro. Foi meio que um alinhamento mesmo. E falando em desafio, Manu, na tua visão, qual que foi o maior desafio até agora na criação da empresa? Pessoas, tecnologia, negócio? O que você acha que foi o maior desafio até então? Olha, o maior desafio, penso que talvez ali no começo, até a gente achar é, um desenvolvedor, alguém da tecnologia que realmente que abraçou a causa e entendeu as nossas dores, viu onde a gente podia melhorar. Assim, nessa parte, eu acho que Vocês foi o que sabiam o que mais vocês queriam fazer, mas faltava faltava muito. aterrissar isso dentro de um produto digital. Exatamente. A gente sabe as dores, a gente sabe o que que precisa melhorar, os erros a gente vê de monte, né? Então, a hora que a gente viu uma pessoa que entendeu todos esses problemas que a gente já vinha elencando e conseguiu colocar em prática tudo que a gente queria, foi o que precisava para o Just Life.
Legal. E aí foi o ponto que você acha que também fez uma virada de chave Exatamente. na evolução do Foi. produto. A gente Sim, conseguiu desenvolver muito mais rápido, né? sim, A empresa em si, né? Que o Vini não fazia parte O Vini não fazia parte. da formação inicial, Não, né? inicial Eram não. só pessoas de negócio. exatamente. E aí, na hora que deu o match, que o negócio começou a andar. Legal. E já falando um pouquinho de tecnologia, né? Como é que vocês estão vendo o papel agora da tecnologia na jornada do usuário de vocês, né? Da mãe. Porque hoje as mães estão no celular, estão conectadas na internet, estão sendo bombardeadas por milhares de informações boas ou ruins, né? E aí, como é que vocês enxergam a tecnologia e o papel de vocês na organização disso tudo? Bom, eu acho que a tecnologia ela está aí para ajudar, né? Então, que nem você comentou com relação a informações boas e informações ruins. A gente tem a função de dar as boas informações e acho que a gente consegue ter um alcance muito maior tecnologicamente falando. Então, se tem um alcance maior, você pode levar essas boas informações mais longe, mais rápido. As mulheres hoje, né, as mulheres, todas as pessoas, né, têm um acesso muito rápido, né, e ficam no celular o tempo todo. E isso vai facilitar bastante para elas terem um acesso. Então, informações, por Um exemplo, acesso formal, digamos formal. assim, E correto até assim, hoje, como é que e funciona? validado, né? Claro, e uma carteira de pré-natal ela funciona como? Ela tem aquelas informações com relação ao pré-natal, cuidados e tudo, mas ela não é atualizável, né? Então a carteira impressa ela vai ter que ser impressa novamente para poder ter uma informação atualizada. E um produto tecnológico você pode atualizar quando você quiser, né? Ou Hoje, quando a empresa decidir. hoje, na realidade, tudo tá virando no digital, né? Uhum. Até a gente tem a nossa carteira de vacinação já é digital. Então, automaticamente, as coisas estão tendenciando a isso, para também facilitar, né? Sim. Inclusive a interface que a gente já discutiu, algumas interfaces com produtos médicos. Então, por exemplo, existem as empresas que têm já os prontuários médicos e a gente consegue fazer uma interface com o GSI. Aliás, o GS Life faz a interface com os produtos que já estão no mercado. Com prontuários Com o prontuário médico. eletrônicos. Aham. Só tem que ter a permissão, Legal. né? Lógico, daí isso Que tem que ser aí, conversado. na verdade, você não é um prontuário, mas você passa a ter dentro do teu De, prontuário todo o todo o detalhe do detalhamento da pré-natal. jornada Isso. da mamãe e do bebê. Sim, e eu tive algumas experiências na vida, assim, eu tive até hoje três prontuários médicos. E os três a gente tentou fazer o desenvolvimento da parte de pré-natal. E os Uhum. três não foram para frente, acho que tiveram um limite. E daí acho que por isso que eu acho que foi o parto mais difícil, né? O que eu falei, mas eu acho que o Just Life foi assim, foi até um lugar onde eu não sabia que podia chegar tão longe. Que é um mercado bem nichado, mas ele é um mercado contínuo, né? A- Sim, Todo dia tem uma nova mãe no mercado, digamos assim. Então é um ciclo que não para, né? sim, É, a última vez que eu fui, pegando aqui um caso pessoal, a última vez que eu fui no meu cardiologista, ele já estava ele estava desabafando um pouco comigo, porque os pacientes vêm mais para perguntar ou para questionar o que eles viram com o chat GPT. Antes era o Google, agora é o chat GPT, do que para perguntar para ele alguma coisa, né? Como é que, já entrando um pouco agora nessa linha de tecnologia e até pincelando um pouquinho de inteligência artificial, como é que vocês estão enxergando agora como médico, né? Como médico de anos de carreira e como uma estudante aí quase se formando, como é que vocês estão vendo a entrada da inteligência artificial no meio de tudo isso? Que já para era primeiro, complexo, talvez está ficando mais complexo. para primeiro para estudante, porque são, Que são, aqui, tá mais inclusive, tem uma visão geracional, sim, né, sobre o assunto, né? É complicado, porque assim, muitas vezes eu acho que daí dá para. Talvez o Gastão vai poder falar numa outra visão, mas assim, hoje muitas vezes o paciente ele chega para ti já com um diagnóstico, com um tratamento, te questionando isso. Isso. É diferente, talvez, com todo respeito, de uns anos atrás, né? Que o paciente chegava e nem sabia o que tinha, muitas vezes, né? Ou deduzia só, enfim. Era uma Então, desinformação muito grande, inclusive. exato. sim, Agora talvez seja um excesso de informação. Então, a IA, de uma certa forma, até para nós, médicos, é muito bom, assim, porque
o tempo todo tu tá atualizado, tu pode saber os principais tratamentos, os melhores tratamentos, mas da mesma forma, é, você fica numa situação muito complicada de você dar um tratamento e, obviamente, vai ser questionado e com toda a razão, e tudo tu tem que ter um respaldo, uma segurança muito maior, penso eu, Sim, quando o é que às vezes a IA, na minha opinião, às vezes deixa até no meio de uma saia justa, né? Então, É, às vezes algumas informações assim, e a IA, é que a IA vai mais longe do que a gente está, ela vai tão longe que a gente começa a ficar assustado até onde vai chegar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo dermatologista, né? Então, o paciente tem uma pinta, tem um sinal na pele, ela tira uma foto e pergunta no chat GPT. Ele vai te dar um possível diagnóstico. Só que ele manda você no médico. Então, às vezes a paciente ela vem com diagnóstico e às vezes você tem que, muitas vezes que nem acontecia com o Google, você tinha que desconstruir a informação que o paciente tinha para justamente saber como tratar, como é que é o diagnóstico. E hoje essa desconstrução, na minha opinião, é um pouquinho mais difícil, porque ela pergunta no chat GPT e ela vem, né, ela pergunta para uma IA e ela vem com N fatores que às vezes você pensa, pô, Já vem fica, como sendo a verdade. fica até difícil contestar. Né? Então, e às vezes não é bem aquilo, a gente já tem que vem com avaliar. uma fonte de pesquisa muito Tem, clara, né? Então, claro, claro. é Mas está aí complicado. para ajudar. Você pode ajudar com relação a estatísticas. Eu tenho usado muito IA, por exemplo, em algumas situações de lesões, né, que a gente vê no nosso dia a dia no consultório. E às vezes essas lesões, num congresso, eles modificam a classificação. Para você ter a nova, às vezes o congresso foi no mês passado e eu não fui no congresso. Né? Foi um congresso, enfim, na Europa, na Ásia, e a gente tem como acessar por IA o que foi discutido lá. Então isso é bem interessante. É uma É uma fonte ferramenta, uma ferramenta, é uma ferramenta. mas não é o fim. Exatamente, não É é o que fim. tem que saber como usar, né? Então, É, eu acho que o raciocínio clínico, isso a gente sempre fala dentro da medicina que a clínica é soberana. Mas então a IA tá ali para te ajudar, não para sim, ser a base de tudo sim. Até porque que a for IA estudado. ajuda quem sabe perguntar, né? Quem sabe o que quer, né? É, Porque quando você não sabe o que quer, ela te entrega justamente. qualquer coisa também, né? Sim, sim, E o que é um perigo na medicina, né? claro. E até para nós, né? Por exemplo, a gente usa muito a IA, eu uso IA, para me ajudar. E às vezes o paciente ele vai ter uma leitura da IA como um leigo. Então ele também não vai entender o que a IA coloca por completo. Então por isso precisa do médico, né? Então o médico vai dar a carta, vai dar o direcionamento Para para o tratamento. interpretar e criar Interpretação, todo o tratamento necessário. interpretação de exames. Hoje em dia eles colocam um exame no chat GPT lá e daí dá duas coisinhas alteradas, vem desesperado. Sim. Não aconteceu hoje. Então, se a gente olhar hoje o aplicativo da Gest, então ele não é um aplicativo baseado em inteligência artificial, ele está baseado em cima do acompanhamento real do médico. E aí, obviamente, se o médico usa alguma ferramenta Sim, para otimizar, tudo bem, mas que o paciente recebe é realmente não é diagnóstico, né? É o acompanhamento, acompanhamento, né? os exames, Isso. e aí tem essa informação real. Sim. E não é nada baseado em IA, é tudo que a gente vê de exames, tudo que a paciente reporta, não tem Legal. nada de Que é IA. importante, né? Porque Sim. às vezes a pessoa acha que é uma aplicação e aí as coisas, tudo vem baseado em IA e na Isso. verdade, O que a IA pode ajudar a gente, às vezes, é nas evoluções, né? Nas atualizações. De repente, enfim, muda uma determinada conduta, ela pode orientar um pouquinho diferente. sim, Mas a fazer gente, uma isso, orientação mais prática, mais isso. rápida, mas sempre com o médico por Sempre com o médico por trás, trás. garantindo a informação e principalmente o tratamento, né? Claro, O claro, claro. acompanhamento e tudo mais, né? Inclusive, dentro do aplicativo, hoje em dia, a maioria dos ginecologistas, obstetras, eles fornecem o número pessoal para manter o contato com as gestantes. E dentro do nosso aplicativo, a gente colocou como se fosse, não deixa de ser um chat, né? Uma mensagem em um WhatsApp dentro do aplicativo, já para evitar um pouco essa questão de misturar pessoal e profissional, Preservar. preservar, né, a segurança tanto do Imagino médico como com da 12 mil paciente. mães, como é que é o Exatamente. WhatsApp do Gastão. Não, E até mesmo esse chat não tem inteligência artificial. Esse chat é uma mãe falando com um médico com- mesmo, não Quer dizer, se é? a mãe tiver algum problema,
Mas isso é de acordo com um plano? Ela pode chamar o médico? Se ela está em acompanhamento, ela pode chamar o médico e tirar uma dúvida? Isso, exatamente. Ela pode Legal. contratar, tem um valor específico lá dentro do aplicativo, ela pode contratar, vai ter um obstetra, né, um médico especialista para atendê-la na demanda que ela precisa. E vai ser o médico dela, na verdade, né? Ou vai ser um médico Não, aleatório? não, esse é o médico dela. É uma conexão direta com o médico, mas, digamos assim, legal, sem estar no WhatsApp em horários importunos ou coisas assim. Legal, legal, legal saber. É, ainda sobre a questão de tecnologia, eu queria entender da Manu como é que você está vendo os teus pares. Como é que você está vendo a tua geração em relação ao uso de tecnologia e a visão da medicina? Olha, Tá todo mundo acompanhando? Como é que o pessoal tá olhando isso? assim, na minha geração, é uma geração bem tecnológica, né? Imagina. Usa muita tecnologia. Então, um aplicativo como a Just Life é um aplicativo que a gente vai ter uma aderência muito forte, muito grande, por essa facilidade de não ter papel, de não se preocupar. Então, a minha geração é a geração totalmente tendencialista ao digital. A digitalizar a A informação e digitalizar a ganhar informação, a ser praticidade rápido e também a monetizar dentro do próprio aplicativo, que isso é o interesse para o médico, né? exatamente para o médico, Legal. não só E da minha como é que tu tá geração. vendo agora na tua geração isso, Gastão? Os teus pares, como é que eles estão acompanhando a entrada da tecnologia, a inteligência artificial e, por exemplo, um aplicativo como a Just Life? Eu vejo assim, o médico, de certa maneira, ele tem a cabeça um pouquinho aberta, né, para as tecnologias, até porque a maioria dos médicos frequenta congresso e tudo. Tem, como em qualquer população, tem aqueles mais resistentes. Mas eu entendo que muitos médicos gostam de tecnologia. Só que assim, talvez diferente da geração da Manu, que talvez vão ajudar a desenvolver uma coisa, os médicos gostam da tecnologia pronta. Gostam do carro tecnológico, gostam do prontuário tecnológico e agora vão gostar do Gest Life, que é o prontuário, que é o pré-natal tecnológico. Para Natal É, Tecnológico. Que aí isso ajuda no dia a dia dele, ajuda no dia a mas dia. não é talvez a geração que vai desenvolver as novas Não, frentes. logo. Entendi. Legal. Para a gente fechar um pouco essa pauta de tecnologia e medicina, hoje, quando a gente fala de IA, vem muitas discussões também éticas sobre o uso da IA na medicina, né? O Sim. Google tem feito movimentações sérias no sentido de IAs para realmente diagnosticar, né? E parece que isso está caminhando para uma direção que não deve reverter. Como é que vocês, daí aterrissando no dia a dia de vocês, vocês estão vendo essa movimentação? E até se isso está sendo discutido, né, dentro do meio médico. Se discute. Eu acho que o uso da IA profissional para o médico, eu acho que está passando por um amadurecimento. Então vai amadurecer, vai melhorar, mas eu acho que ainda tem chão pela frente. Fui num congresso agora em novembro e se falou muito sobre IA. Então, uma das coisas que me chamou a atenção foi o seguinte, que a IA, principalmente a paciente usando, a IA ela não tem nem ética e nem empatia. Então, ela vai dar a resposta que precisa ser dada, ponto. Por isso que não é a mesma coisa que a relação médico-paciente. Por isso que acho que ela ainda está engatinhando e ela vai, só que lá no futuro, com certeza, vai poder ajudar muito. E os médicos também, né? Hoje eles talvez não saibam usar, porque a gente aprendeu, eu aprendi, né, a escrever o prontuário na mão, depois virou uma coisa digital, no computador, depois na nuvem. Então, acho que tudo isso tem uma evolução, tem uma escalada. Tem um time de mercado, digamos aí, É, em relação a isso. Vão ter os novos, os early adopters, mas vem toda uma resistência sim. em cima disso, tá? E aí, voltando um pouco para o aplicativo da Just Life, você acha que hoje tem algum tipo de resistência para o aplicativo por parte do médico? Eu acho que sim, ainda tem uma certa resistência. Eu acho que aí vem de novo essa diferença, talvez, entre as idades, assim, até por uma questão, por exemplo, o Gastão, médico, já tem um bom tempo, uma boa formação,
e já tem o prontuário dele, né? Obviamente, ele é um ponto fora da curva e que quis encarar, Quis encarar essa jornada. Depois que ele exatamente. já tinha virado o game, ele falou, vou Exato. recomeçar. Mas da mesma forma, tem outros profissionais que têm já o seu jeito de fazer as coisas, o seu jeito de fazer o pré-natal, que é difícil mudar. Às vezes, quando você já entrou Uhum. numa zona de conforto, é muito difícil sair dela. E aí, um pessoal aí que está saindo de residência, pessoal que está saindo da faculdade, se torna um pouco mais acessível, porque não tem essa zona de conforto de já ter alguma base sólida e tudo mais. Então, eu acho que ali já se torna Acho que uma até o diferença. próprio paciente hoje demanda isso, né? A Sim. própria mãe Exato. demanda isso, né? Muito digitalizada, uso de celular e tudo mais, né? Eu até vejo, né, como eu comentei, que prontuário o prontuário é um documento do paciente, não é do médico. Uhum. E eu acho que o nosso talvez seja a primeira plataforma, primeiro programa que de repente vai realmente colocar o prontuário na mão do paciente. O paciente vai ter que prontuário, não eu. Com todas as Não o médico, né, informações, com os todas as exames informações e ali. tudo Ele não mais. vai conseguir modificar o prontuário, essa é a função do médico, né, mas ele vai ter o prontuário na mão dele. Essa você entende que é a principal diferença hoje do mercado da Just Life para as outras plataformas que existem. Sim, Sim. uma das principais. É. Ter a informação em Ter a tempo informação. real. Chat, eu acho que O chat é um você comentou, né? baita diferencial, porque hoje em dia a gente já fez várias pesquisas e não se tem conhecimento de uma outra forma de ter contato com a paciente a Uhum. não ser dando WhatsApp. o WhatsApp. Então, acho que esses são os nossos diferenciais. Legal, legal. E vocês comentaram sobre o processo de mentoria, né? Que vocês, como até uma mudança ali, um pivô, né? Na linha de desenvolvimento da Gest. Como é que vocês entendem que foi esse processo, está sendo esse processo? O que vocês viram de positivo, de negativo? Conta um pouco mais para o público como é que foi, como é essa mentoria, né? Porque o pessoal fala, mentor, 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 mas o que é um mentor, né? Você tem que ficar quieto, né? Mas o que é um mentor, o que faz, né? Como ajuda, como é que isso é para vocês no dia a dia? Acho que a Cofound foi a nossa base, né? Eu acho que na realidade, sem os mentores, sem vocês, a gente não teria chegado, nossa, nem 1% do que a gente avançou hoje. Não é puxando saco, não, mas é a verdade. E, assim, vocês deram todos os caminhos para nós, o que a gente precisava, as etapas que a gente precisava evoluir até a gente se tornar realmente uma empresa e hoje ter um desenvolvimento concreto. Eu acho que a Cofound não. Toda semana a gente, no começo tinha reunião, depois foi pulando quinzenal, né? Até conforme a gente ia evoluindo. E sempre que a gente precisa, vocês estão aí para ajudar a gente, né? Assim, a gente tem um contato muito bom. Eu acho que base é uma palavra que define a Sim, Cofound sim. para Just Life. Eu penso até que acho que a jornada é uma escada, né? Então, se a gente for pensar que a gente está num determinado ponto, você vai ter que subir um determinado número de degraus, geralmente o primeiro é sempre mais difícil. E acho que como a Cofound ajudou a gente a subir o primeiro e mais os outros, talvez 70% É. dos degraus, acho que enfim, mostraram boa parte do caminho, né? Mas pontos positivos, o próprio relacionamento com a Cofound, acho que foi muito positivo, as dicas foram interessantes, enfim, todos os que a gente conheceu da Cofound são inteligentes, já são pontos fora da curva. Negativo, eu não lembro de nenhum negativo, né? Dizer assim, um negativo aqui, o Ágora aqui um pouquinho longe para a gente vir numa reunião, mas a gente vê na reunião aqui, isso é o mínimo de negativo, acho que não tem, não vi, não lembro de nenhum ponto negativo. O Isso, relacionamento é bom, isso até onde você já está endereçado, pelo é, menos, não para diminuir a distância, né? Mas para diminuir o tempo, né? sim, Tomara que duplique isso aqui de uma vez. Inclusive, até para abrir um pouco os horizontes da Just Life e não ficar só no aplicativo, né? Sim. Então, a Cofound foi um espelho para nós que vamos fazer aí nosso primeiro podcast, o podcast da maternidade. Ah, legal. Então, Como é que é o nome do podcast vai de ser o vocês? Podgest. Podgest? Podgest. Legal.
E aí a gente quer, não só o Podgest, mas a gente já tem uma playlist dedicada à maternidade, a todo Legal, o legal. momento, tanto Para as da mães, gestação como durante o parto. legal. Amamentação A também, né? amamentação, exatamente Então, todas são as músicas bem fases que a Quer gente interessantes. dizer, tem. além do aplicativo, então, tem um trabalho de conteúdo sendo Exatamente. feito Sim. para a mãe ao longo da jornada. Sim, até porque a maternidade ela não se concentra só no pré-natal, né? É num Sim. todo. É na mãe, no bebê, na família, no geral. Então, é num todo que a Gest Life se preocupa. Bom, muito legal. E sim, a gente já está indo para o nosso encerramento aqui, tá? E esse episódio a gente falou bastante aqui de saúde, de tecnologia, né? E aí eu queria perguntar para o Gastão, depois de tantos anos de medicina, né? Tantas transformações, o que você ainda faz questão de proteger na sua forma de cuidar, né? A gente está falando de uma aplicação tecnológica, mas por trás tem todo o cuidado, né? Boa pergunta. Eu acredito que se a gente consegue, com um aplicativo, ou com um pré-natal mais simples de você fazer controlar, talvez a gente consiga identificar doenças, talvez a gente consiga separar as pacientes de uma maneira que a gente se consiga ter um cuidado melhor com cada uma. Porque cada paciente ela é diferente, né? Então, nem sempre a gente colocar todo mundo num balaio só é bom. Então, e com o aplicativo a gente Uma consegue hiperpersonalização. isso, você consegue diferenciar e melhorar dessa maneira o contato com o médico e também a identificação de possíveis doenças cedo. Hoje em dia a tecnologia ajuda muito. A paciente faz um exame qualquer. Antigamente ela tinha que esperar a próxima consulta para mostrar para o médico. E hoje ela consegue enviar hoje num aplicativo que não é oficial e passar, de repente, a encaminhar isso dentro de um aplicativo que é do pré-natal, facilitando para o médico e para ela também, né? Inclusive ajudando a classificar. Até porque o teu paciente é a mãe E o e o bebê, bebê, e é uma mulher num momento talvez mais sensível da vida, né? sim, Então, o nível de cuidado e atendimento, imagino que tem que ser sempre superior nesse aspecto, né? sim. E Eu, sensibilidade também, né? sim, sim. Eu acho que ajudando a desenvolver o aplicativo é aquela história, né? Você faz de tudo para ajudar né, uma mãe a ter uma gravidez com sucesso. Eu estou fazendo o que eu posso, né? Então a gente além de atender, além de fazer o tratamento, enfim, fazer os atendimentos, agora tem um aplicativo que vai Entregar uma facilitar mais tecnologia ainda. para facilitar toda essa jornada. Quer dizer, se outros médicos quiserem aderir ao aplicativo, só entrar em contato com vocês e aí também aproveitar todos esses 12 mil partos de experiência Sim, em como fazer uma carteira de pré-natal também bem feita. Acho que tem isso também, né? Que nem sim, você falou, né, mano? Os novos, né, obstetras, como que eles vão fazer a carteira dele, né? É melhor eles já saírem em cima de uma uma carteira carteira e um pronta, aplicativo já com toda a que já existe. experiência que o Gastão, mas claro, a Manu também colocou em cima, né? Mas eu Mas também tenho experiência. puxando já um pouco aí toda essa experiência do Gastão, certo? E você, Manu, o que você queria fazer de diferente como médica, assim, olhando para tudo que você já viveu até aqui? Certo que você é nova, né? Mas assim, já tem uma experiência, né? O que você quer realmente fazer de diferente como médica? Olha, eu quero que, assim, primeiro que diminuam os erros, assim, os erros, quando eu falo em erros, é questão, quando tu pega uma caderneta, normalmente de papel, e tu vê, assim, uma letra que tu não entende, um número que tá borrado, os erros, as questões que o Gastão já comentou, é, dependendo do que tiver ali escrito, é a conduta que tu toma para paciente. E isso pode definir muita coisa para ela e para o bebê. E não só para elas, mas para uma família toda. Então, eu acho que o que eu gostaria de fazer de diferente e quero fazer de diferente é diminuir o possível esses erros e poder dar para essas famílias o melhor que a medicina tem a oferecer mesmo. Que é algo tão preciso como a medicina, né? Muitas vezes você tem erros por uma prescrição
mal Exato. escrita, né? E muitas vezes a mãe, assim, a paciente não vai saber relatar bem ao certo qual que foi a medicação, o quanto que Uhum. deu, qual que foi a miligramagem, enfim. Então, assim, isso para nós, dependendo da situação, isso é muito importante. E Ter esse aí, histórico. exatamente. E aí custa, às vezes pode custar uma vida, que é uma coisa que para nós é muito precioso, Ou né? seja, né, não é só o acompanhamento, né? É De todo um novo, tem todo o cuidado. cuidado técnico da operação, digamos assim, né? Sim. Mamãe e bebê. E, E e aí, nunca deixar de trazer a humanização, né? Que isso é uma coisa que a IA, voltando ali para a IA, não vai não ter, vai conseguir, né? não tem como. No início você comentou, Gastão, sobre a questão de um segundo parto, né? E como é que o histórico do primeiro parto ele contribui para você como médico na análise em Sim. relação às tendências para o segundo parto? Sim, cada gravidez ela é diferente. Mas tem mulheres que desenvolvem doença somente na gravidez. Então, se ela tem uma gravidez com uma determinada doença, um diabetes, uma hipertensão, ou, enfim, hipotireoidismo, aí tem uma gama de doenças que podem aparecer só na gravidez. A gente já acende um alerta para a próxima. Então, e todos esses alertas, eles podem ser colocados de uma maneira muito visível no GS Life, no aplicativo. Que às vezes numa carteira de pré-natal normal, ela só tem um X no lugarzinho que está separado no final da carteira. Então, enfim, tudo isso a gente consegue ver nas gravidezes subsequentes, né? Uma da outra. Teve um determinado risco numa gravidez, às vezes as medicações que eu vou usar na seguinte, elas são diferentes. Né? Então, uma paciente que teve um trabalho de parto prematuro ou que tem um risco de trabalho de parto prematuro, na gravidez seguinte, eu já vou ter que fazer um tratamento desde o início da gravidez. E cada situação é diferente. Tem bastante, tem muitas situações que a gente precisa ter um histórico do paciente. E isso vai facilitar muito, né? Legal, legal. E como empresa, como startup, em que ponto que vocês entendem que vocês se encontram? O que que vocês também estão buscando no mercado? Por exemplo, hoje vocês estão buscando investimento, vocês estão com esse olhar de abertura do cap table? Sim. Já está com um olhar de investimento, sim. A gente também, amanhã mesmo, a gente já vai ah, fazer um jantar, enfim, para alguns médicos, Legal, para fazer um já relacionamento. para mostrar, para fazer uma apresentação, isso mesmo, da Gest Life, para conhecerem, para testarem. Quer É, dizer, vocês estão totalmente inseridos dentro do meio necessário para poder fazer a expansão da Gest, né? E, Legal. também a gente busca também investimento, né? Investidores Quer dizer, o que investidor possam, que estiver uma empresa escutando, que estiver escutando já entra em e contato já com a Confound, já faz uma ponte com vocês. estamos hospitais. preparados. E tem muito hospital aí que não tem prontuário próprio para gestante. Está Aí, aberto para. fica, É, Estamos disponíveis também. fica a dica, né? hospitais, planos de saúde que não tem É, nada de controle de gestante. exatamente. A E gente também Legal. é um bom banco de dados, né? também é um bom banco de dados. Da Gest Life vai sair muitos dados aí para muita pesquisa. Então, Com certeza. vamos indicar. Pessoal, muito bom, muito bom. Eu já conhecia vocês, mas fiquei conhecendo mais um pouco, nunca é Legal, demais, nunca é né? demais, verdade. A gente está aqui já chegando no limite do nosso horário, e aí para encerrar, eu queria pedir para vocês colocarem aí para empreendedores, para quem tá buscando desenvolver um projeto, seja alguém que está começando a carreira, seja alguém que já está consolidado na carreira, uma mensagem final para o pessoal, o que podem fazer, buscar em relação a isso, como é que vocês estão vendo aí, inclusive, os próximos anos, né? Eu acho que participem sempre que possível, assim, de movimentos tipo Startup Weekend. Às vezes é uma ideia que a gente pode achar assim, nem vai fazer tanta diferença assim na vida de alguém, mas aí tu se reúne com mais um, dois, quatro, 10 pessoas Empolgados? empolgados, daqui a pouco tu tá fazendo uma coisa que pode mudar a vida de milhões de pessoas.
Então, nunca desistir, assim, do que realmente tu crê que pode fazer a diferença para uma pessoa. Às vezes a gente olha muito pequenininho, mas quando tu tem uma visão macro, tu vê assim, cara, isso faz muita diferença. Pequenininho, às vezes egoísta, como sendo só uma ideia, mas na verdade a visão é o impacto que isso pode gerar. Às vezes só precisa de um empurrãozinho ali, outras pessoas que abracem a ideia para tu avançar. Legal. E aí, Gastão? A minha ideia é muito parecida. Eu acho que a gente tem que participar, tem que participar, tem que se envolver. O Startup Weekend foi muito interessante. Eu estava pensando esses dias, era um sábado, né? Então, um sábado, domingo, final de semana, e estava eu lá sentado, médico já formado há vários anos, parecia com vários adolescentes em volta. Na verdade, essa captação de ideias, essa confluência por um fim comum, acho que ajuda. Cada ideia ela é sempre bem-vinda. Sempre tem enfim, acaba melhorando e acaba gerando um produto melhor, né? E eu acho que, além disso, sem mentor, muito difícil sair do lugar, né? Então, acho que a gente nem imaginaria chegar aqui onde a gente chegou sem a GoFound. De jeito nenhum. A gente teve uma boa experiência. Foi muito interessante. Muito bom. E com essa fala maravilhosa, eu vou encerrar o nosso programa, né? Foi muito bom entrevistar vocês mais uma vez. É um misto aqui de alegria e orgulho, inclusive, né? Como vocês se desenvolveram ao longo dessa jornada. Muito obrigado pela presença de vocês. E para quem hoje nos escuta ou nos assiste, não deixa de dar uma olhada lá no 360.cofound.com.br. É um diagnóstico que a Cofound preparou para vocês, que querem, assim como a Manu e o Gastão, desenvolver uma empresa ou estão desenvolvendo uma empresa. Esse diagnóstico ele tem a capacidade de avaliar o nível do teu negócio e te ajudar, inclusive, em relação aos próximos passos. Então, vai estar o linkzinho lá no YouTube, vai estar o link no Spotify, ou você acessa direto o nosso site, que é o 360.cofound.com.br. A gente também continua, né, com os nossos cortes no no CofoundBR no Instagram. Segue a gente lá, em todas as redes sociais. E não se esqueça de seguir a Just Life Med também no Instagram, né, e seguir a Manu e o Gastão aqui em torno de toda essa jornada aí que eles estão fazendo. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.